cá. Olha, um vídeo de salvamento na cidade de Lagoa d'Anta viralizou nas redes sociais, né? A imagem é impressionante. Um policial conseguiu salvar o colega em uma padaria. Olha a imagem agora, meu povo, tá bom? Numa padaria, mas atenção, a imagem realmente é muito forte, né? Ele acabou salvando a vida exatamente do colega de farda. Atenção, porque quem tem mais informações sobre esse fato, meus amigos telespectadores, é o nosso repórter Sérgio Costa, sempre atento ao vivo também agora no programa Patrulha da Cidade. Ô Sérgio Costa, boa tarde. Quais as informações que você tem em relação também ao policial, né? Que foi socorrido pelo colega. Como é que está a situação dele agora? Alô, Sérgio Costa, boa tarde. Ele está bem, Mário César, né? O que a gente tem de informação é que ele está bem, graças aí ao colega dele, né? Que conseguiu, de alguma forma, cumprir a missão, né? De ter salvado a vida deste cidadão, deste homem. Mas tantas pessoas, Mário, acabam morrendo por causa de um engasgo. Imaginem só, em todo o mundo. Boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde para todos que acompanham o Patrulha. E é importante, isso é muito pertinente, é muito importante colocarmos à disposição dos nossos telespectadores essas informações no que diz respeito a como tratar numa situação em que você percebe que uma pessoa está engasgada, está se engasgando, né, que pode levar à morte, como eu já falei. E existem algumas instruções importantes. E nós iremos falar aqui com este homem, que é instrutor do SAMU, né, que é o nosso médico Jair, né, que vai dizer pra gente como realmente a gente pode proceder diante de um engasgo, né, presenciando alguém engasgada, podemos dizer assim. Jair, obrigado pela sua participação. Existem alguns critérios e alguns procedimentos que são fundamentais que podem salvar a vida das pessoas. Perfeito, a gente vai demonstrar aqui a manobra de desengasgo, qual é a posição, qual é a força que a gente faz, que morre-se por desengasgo por uma coisa besta. Então a manobra é tranquila e a manobra é muito fácil, né? E eu poderia mostrar essa manobra em você é o cara ideal para fazer essa manobra aí, né? Comigo? Porque eu vou ter que me posicionar por trás de você, fazer uma pegada segura para a manobra, certo? E aí, você está disposto a essa manobra? Como é que faz esse negócio aí? Eu vou ter que fazer uma marcação aqui acima do umbigo, 2 ou 3 dedos, punho, fechar o punho, colocar a mão e fazer uma manobra para dentro e para cima, no efeito J, certo? Então aqui na altura do abdômen, onde eu vou provocar uma pressão de ar de dentro para fora, onde vai jogar o quê? O corpo estranho. Então essa manobra... Caso o alimento, coisa assim, qualquer coisa estranha engasgada, que tiver. Provocando engasgo. Perfeito, qualquer alimento que esteja provocando engasgo. Então essa pressão eu vou fazer quantas vezes for preciso até desengasgar. É uma manobra que funciona muito bem, certo? Que muita gente deixou, né, de piorar por causa dessa manobra. Aí como é que é? Tem que ficar aqui do seu lado? Como é que funciona? Aí eu vou chamar você não vai dar certo não, né? Vai não, né? Vai não. Dá não, né? Não, certo? É melhor não. Você tá ocupado aí na reportagem, melhor pegar outra pessoa. Vamos trazer aqui um personagem aqui, a dona Célia. Vem pra cá, dona Célia, que vai vai explicar pra gente aqui também, vai servir justamente para a gente trazer essa informação. Vamos acompanhar. Quem está engasgado geralmente vai estar com a mão aqui, é o sinal universal de engasgado, certo? Então, mas eu preciso confirmar isso, né? Aí eu pergunto para a vítima, você está engasgada? Então ela responde que está engasgada. Então eu vou por trás dela, me posiciono por trás dela, abro as pernas da vítima, localizo o umbigo da vítima, 2 ou 3 dedos acima da marca umbilical, fecho o punho e a manobra é um J, para dentro e para cima. Então eu vou fazer a manobra para vocês verem. E vou fazer quantas vezes for preciso. Até ela jogar esse corpo estranho, como o senhor falou. Eu sei que a manobra foi efetiva, porque eu sinto que ela, o volume de ar para fora, eu perto dela, eu sinto que ela tá jogando esse volume de ar para fora. Então, o desengasgo, ele quase certeza vai acontecer. Se não acontecer, em raras situações, ela vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Pode ser tema de uma próxima reportagem de vocês. O senhor Jair, que está aqui do SAMU, do Serviço de Atendimento Móvel do GENS, né, com essa instrução importantíssima, mas se tratar de criança, por exemplo, um adolescente, né, é um procedimento comum também, normal, do mesmo jeito, ou existem outras formas? A criança, o procedimento vai ser igual, só vou ter que me adequar à altura dela. Eu posso chamar o Ian aqui, Ian pode. Ou o Ian ou o outro coleguinha aqui? Vem cá, Ian, vem cá. Olha,
Essa criança uma aqui, criança é a mesma coisa, certo? Ela vai estar com o sinal universal de engasgo, eu vou perguntar se ela está engasgada, ela vai fazer um sinal que está engasgado. Você está engasgado? Está engasgado. Qual é a diferença? Que eu vou me adequar à altura da criança, é a mesma coisa, 2 ou 3 dedos, cerra o punho, coloca a mão, a outra mão em cima e faça um J, a compressão é um J, certo? Gemeu, a gente percebe que a corrente de ar dentro para fora foi efetiva. Eu não vou fazer mais vezes, porque é uma manobra que, apesar de eu não estar fazendo com a força que deveria, né, é uma manobra que pode lesionar, como é uma vítima viva. Sem necessidade. Sem necessidade agora, certo? Agora me diga uma coisa, gente. Se tratando de um bebê, existem bebezinhos, né? 6 meses, 1 ano de idade que muitas vezes também são acometidos ao engasgo, né? Existe procedimentos para um bebê também? Perfeito. O bebê, saída da maternidade até 1 ano, a gente considera bebê. E a manobra do bebê, me ajuda aí, Sérgio, é muito tranquilo e muito fácil. Se eu puder sentar, melhor ainda, certo? Mas dá para fazer em pé. Então, eu arrumo algum canto para sentar que eu vou ter uma eficácia nessa manobra. Coloca a mão por baixo do bebê, escancaro ele no meu antebraço, os 2 dedinhos aqui no queixinho, faço uma leve extensão. A minha perna tem que estar um pouco em declive, certo? Entre esses 2 ossozinhos do bebê, certo? Eu vou dar 5 golpes aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pego aqui, viro pra cá. Olha que ele está em declive, certo? Na direção dos mamilos aqui, ó, eu faço 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou repetir a manobra até o bebê chorar, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Bebê chorou, bebê voltou. 2, 3, 4, 5, certo? Faço até o bebê voltar. Essa manobra, assim, dificilmente eu vou perder um bebê por engasgo. Ou ela está sendo amamentada, ou uma papinha que ela está comendo, que ela se engasgou. Então é muito fácil de tirar. Só pela posição que o bebê fica, já facilita esses resíduos descer. Isso aí, esses procedimentos, essas manobras que você acabou de lançar para nós aqui são importantíssimos. Como você já me disse, já salvaram muitas vidas, mas muitas vidas foram perdidas por falta de orientação. Muitas vidas, por quê? Porque principalmente na residência tem um desespero da mãe, principalmente da mãe. É uma manobra tranquila, às vezes pelo instinto ela faz outras coisas que pouco vai resolver, né? Então seria interessante toda a população ter acesso a isso. Tenho certeza que depois dessa reportagem vai chegar em muitas residências. Eu queria só colocar uma coisinha aqui. Pois não, gente. Entre no NEP do SAMU Natal 92, que todo mês tem um treinamento aqui para a população de 4 horas. Tem uma turma de manhã e outra à tarde. A partir de hoje à tarde, o link já vai estar no Instagram do SAMU Natal. É entrar e vir aqui, certo? Todo mundo faz a aula, vou ter manobra de desengasgo, bebê, adulto e criança. Vou falar de AVC, de infarto e de parada cardiorrespiratória. Bom, Jair, que bacana. O Mário César, nosso apresentador, ele está ao vivo ouvindo, inclusive acompanhando todos os procedimentos. Ele quer, eu vou levantar aqui, ele quer saber alguma coisa com o senhor, né? Quer participar também ao vivo. Mário, pode perguntar que eu faço a pergunta para o Jair. Ô Sérgio Costa, muito importante essa entrevista numa hora dessa, porque muita gente morre engasgada mesmo, né? E sempre a gente está acompanhando isso e sempre tem óbito por conta do engasgo em crianças, né? Em bebês e em adultos também. A pergunta é a seguinte: quais os engasgos mais frequentes que o SAMU tem recebido chamadas aqui em Natal? Quais os engasgos mais frequentes que o SAMU tem recebido chamadas aqui em Natal, né? Que é onde exatamente o SAMU está atuando nesse caso, com a entrevista aí do Jair, uma entrevista muito importante. Jair. Ok, os chamados que mais tem são chamados realmente em bebês, né? Bebê de colo, abaixo de 1 ano, onde existe também o desespero da mãe, que é absolutamente normal. E quando ela começa a falar com o médico regulador, o médico que está atendendo ela, o médico já orienta ela ou alguém que está na casa para iniciar as manobras. E via telefone ele começa a passar como a mãe ou quem está na residência, como fazer a manobra, certo? Por quê?
Porque a ambulância ela não vai chegar de imediato, ela vai demorar um pouco. Os procedimentos preliminares são fundamentais, né, Jair? Os procedimentos preliminares são fundamentais. Então isso ajuda, né, para a gente reverter esse quadro. Porque se ninguém está fazendo nada, depois de 5 a 6 minutos que alguém não respira, já vou começar a ter comprometimento. Então, o médico regulador, ele começa a orientar, em casa começa a fazer, e imediatamente ele já manda um suporte básico avançado de vida para dar sequência nesse atendimento. Existe digamos, um número de pessoas muito forte aqui em Natal, por exemplo? A questão da quantidade, da estatística, eu vou ficar te devendo. Mas eu tenho o seu contato e eu vou passar para você. Mas é frequente, doutor? Assim, com uma certa frequência. Por quê? Porque a mãe, quando amamenta ou quando dá algum alimento, ela aprende com os avós que depois que amamentar e der alguma coisa, coloca a criança para rotar. É o tempo que a criança tem, que aqui é muito curto esse espaço, para a comida ou o ar que tem dentro, ou os gases, né, se acomodarem ou saírem, para poder colocar a criança para deitar. Então, as pessoas têm que ver o porquê que a gente faz isso, e muitas vezes acaba esquecendo disso e a gente evolui para a engada. Aquela ciência antiga, né, dos antigos, que é uma ciência importante, na verdade, Sérgio, né, Jair? Sérgio. Mário, estou à disposição, ele está ouvindo você. Muito bem, Sérgio, tem duas perguntas. Eu vou repetir a primeira, porque depois que eu comecei a fazer a pergunta, aí depois ele colocou o ponto, né, ficou com um ponto. Mas eu me refiro aos engasgos mais frequentes, né? Como é que acontece? Engasgo com osso de galinha, por exemplo, né? Espinha, né? De peixe. A criança geralmente também se engasga até com o próprio leite. Quais os principais engasgos, né, que o SAMU é chamado? E a outra pergunta é a seguinte, inclusive, é muito importante essa pergunta, porque quando um socorrista, ele tem uma estatura menor, né, do que a vítima muito alta, né? Quais as dificuldades que teria esse socorrista na hora de tentar salvar exatamente uma pessoa que é mais alta do que ele? O que é que o Jair poderia falar pra gente aí, esse grande profissional que está do teu lado aí, Sérgio Costa? Ele vai dizer agora. Show de bola. Está ouvindo a gente e vai responder, Jair. A primeira pergunta, né, quais são os alimentos, na verdade, que são os mais frequentes, né, para o engasgo, e a questão da altura, né, da estatura das pessoas que estão atendendo. Perfeito. O alimento, são os alimentos mais duros, que às vezes o brasileiro não tem o costume de fazer a mastigação correta e engole. E pensa que a nossa traqueia, ela é muito larga, e na verdade não é. Então ele fica, vamos dizer assim, no popular dizendo, fica entalado. E praticamente eu mal respiro ou eu não respiro, certo? Outro engasgo é cuscuz, certo? Às vezes você coloca muito cuscuz na boca e ele entala, né? Ele entala. Tem relatos também que bagaço de laranja para na entrada da glote, e aí uma manobra complicada que nem na manobra eu consigo reverter isso. Então são relatos que a gente tem por aí. Então são os relatos mais comuns, são alimentos mais resistentes, mais duros, a mastigação mal feita, e ele acaba parando na via. Osso de galinha, muito raro pegar, a gente já teve moeda e o engasgo com espinha de peixe. E essa informação é importante passar. A espinha fina, os nossos avós passam a informação que não é muito boa, mas acaba funcionando, aquela espinha fininha. Mas a espinha resistente, ela pode atravessar na minha traqueia e perfurar minhas artérias. E se eu forçar essa espinha a descer, eu posso ter um problema sério no local. Até hemorragia. Hemorragia, e às vezes pode não dar tempo de eu chegar. Então, perturbador é perturbador. Então, paciência e chegar até o hospital. Tem que ser tirado lá no hospital. Se o tratador, no caso a pessoa que está cuidando da pessoa que está entalada, podemos dizer assim, tem uma estatura menor, existe uma diferença? Então, eu posso mostrar isso ao vivo e a cores, certo? Vai chamar quem? Dona Célia. Dona Célia, por gentileza. E Ian. E Ian também. Eu vou mostrar aqui, a pessoa mais baixa para desengasgar o mais alto é tranquilo. É muito tranquilo. O problema é o mais alto desengasgar o mais baixo, que eu tenho que ficar na altura do mais baixo. Então vamos simular aqui, certo? Vamos simular aqui. Então você está engasgada, Aqui é uma pessoa mais baixa, né? Pode ser um adulto nessa altura, bem mais alto, e um adulto bem mais baixo. O que ele vai fazer? A mesma coisa, vai colocar a perna por baixo, posição, punho cerrado, certo? A mão em cima. Ó, veja bem a altura, dá certinho, ó. Tranquilo aqui. Faça a manobra. Outra. Então, a manobra funciona fantasticamente bem.
O problema quando a vítima é muito alta, que eu tenho que abaixar para a vítima mais baixa. Qual é a complicação de uma vítima muito alta? Vamos supor aqui, você está engasgado agora, uma vítima mais baixa, eu na minha altura, fazer a manobra de desengasga aqui, o que vai acontecer? Quando eu fizer a manobra de desengasga aqui, eu vou comprimir o que aqui também? As costelas da vítima. Olha o ângulo que está meu braço. Então pode provocar fratura de costela. Por isso que eu tenho que fazer o quê? Se adequar A altura da vítima, certo? E a vítima mais baixa, na mais alta, ele já está adequado. É só fazer as manobras. Tranquilo aí. Não sei se foi respondido, né? A pergunta dele, acredito que sim. Perfeitamente. Obrigado pela sua participação ao vivo com essas informações fundamentais, importantíssimas. Obrigado também o Luan, Ian, né? O grande Ian, né? A dona Selma também. Obrigado pela sua participação, né? Porque essas informações são fundamentais, né? Para que as pessoas que estão em casa possam, de alguma forma, agir, né, quando houver necessidade. São informações técnicas de extrema importância. Jair, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço, Sérgio, e qualquer coisa estamos à disposição, certo? Essa é uma matéria importante para a população, importantíssima, certo? E não esquecer de acessar o Instagram do NEP. À tarde vai estar disponibilizando um link, que vão ter um treinamento gratuito aqui de 4 horas para a população, mas tem que preencher o link, certo? Perfeitamente. Muito obrigado, Jair. Como é que é o procedimento que eu fazer? Como é que Pronto, é? agora Não vou. Aqui, Já Sérgio. fez, Jair. Não, vai tranquilo. Mário César, sai com você. Sai com você, Mário. Obrigado, Sérgio Costa. Sérgio Costa ficou cismado agora, mas é uma brincadeira, né? Com certeza. Olha, é importante demais, viu? Você saber essa técnica aí, porque muita gente realmente, né, morre por conta do engasgamento. Né? Olha só essa imagem aqui mais uma vez, quer ver minha produção? Ó, porque o policial militar aqui, ó, é mais alto do que o outro aqui no caso também, mas ele estava preparado, ele sabia já utilizar o procedimento para salvar o colega de farda. Olha aí, ó, numa padaria, isso em Lagoa Danta, ninguém sabe o que é que ele comeu, até agora ninguém falou, né? Olha, ele teve que tirar exatamente o colete, a prova de balas aí, ó, para poder receber exatamente o apoio, né? A atitude tomada pelo colega de farda para salvar a vida dele, e conseguiu. E ainda fica passando um pouco mal aqui. Então é muito importante você saber esse procedimento aí, muito bem orientado pelo profissional do SAMU, que atendeu a nossa equipe com muita atenção, e nós agradecemos, porque milhares de pessoas com certeza estão acompanhando o programa e muita gente não sabe como salvar uma pessoa numa hora como essa. Pode acontecer na sua casa, com seu filho, com a sua mulher, com seu marido, com um familiar, né? Onde você estiver, você pode salvar uma pessoa usando esse procedimento aqui, que é correto, tá bom? Muito obrigado, então, pelas informações aí direto do SAMU,